Olá, crianças! Vamos agora para a nossa aula de matemática para terminar os conteúdos. Então, a aula de matemática é uma revisão do conteúdo e vamos fazer as atividades de finalização, tá? Então, o que a gente estudou foi a proporção e as figuras geométricas, tá? Em relação à proporção. Então, o que é proporção? É uma relação entre dois números que são dependentes entre si. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Então, como que a gente pode identificar? Porque ao multiplicar a medida de uma grandeza, a medida da outra também é multiplicada pelo mesmo fator, tá? E ao dividir a medida de uma das grandezas, a medida da outra é dividida pelo mesmo divisor. Então, por exemplo, nas receitas. Então, o rendimento daquela receita de panqueca era 8 porções. Se eu dividir a grandeza 8 porções por 2, os ingredientes, que são cada um uma grandeza, mas estão relacionados com o rendimento, também vão ter que ser divididos por 2, igual a receita, igual ao rendimento, tá? Então, se eu quero reduzir o rendimento, eu tenho que reduzir todos os ingredientes por 2. O mesmo vale se eu quiser aumentar o rendimento. Então, o rendimento é de 8 porções, eu quero que renda 16. Para isso, eu vou fazer vezes 2. Ou seja, todas as grandezas referentes aos ingredientes vão ter que ser multiplicadas por 2 também para ser proporcional. Se algum dos ingredientes não for multiplicado por 2, ele não vai ser proporcional ao rendimento das panquecas, ok? Figuras semelhantes. Então, duas figuras permanecem semelhantes, ainda que ampliadas, desde que sua forma não mude, tá? Então, como é que a gente vê se a forma não muda? A gente pode contar os quadradinhos de comprimento e largura. Se forem o dobro, se forem a metade, se forem o triplo, quer dizer que a figura não perdeu a sua forma, ok? Então, nessa figura abaixo, por exemplo, o B é uma versão reduzida do presente A e o C é uma versão ampliada do A. Um exemplo de redução de figuras que a gente utiliza no nosso dia a dia são as escalas dos mapas, tá? Então, o mapa não pode ser representado com um desenho de 54 quilômetros. Então, ele é representado em uma figura cartográfica com uma escala. Então, cada centímetro equivale a 8 quilômetros nesse caso, mas pode ter mapas que equivalem a muito mais, beleza? Então, por exemplo, Florianópolis, aqui que está bem ampliado aí, cada centímetro equivale a 8 quilômetros. Então, a gente viu na atividade que a extensão territorial de Florianópolis é 54 quilômetros aproximadamente, tá? Então, é a representação de um território em um tamanho muito menor. Polígonos semelhantes. Para saber se dois polígonos são semelhantes, precisamos verificar dois critérios. Então, critério 1. Os ângulos correspondentes devem ter a mesma medida. Então, o ângulo A corresponde ao E, o ângulo D corresponde ao H, o ângulo B corresponde ao F, o ângulo C corresponde ao G, tá? E os lados correspondentes devem ser proporcionais. Então, aqui, de A a D tem 3 e de E a H tem 6. Então, EAH é o dobro de AD, tá? Vamos verificar se H e G também é o dobro de DC. É o dobro. G e F é o dobro de CB, tá? E B e A é o dobro de FE, tá? Ou seja, todas as medidas são o dobro do polígono ABCD, tá? Então, esses polígonos são semelhantes, ok? Por quê? As medidas, como a gente viu, do as medidas do EFGH são o dobro do ABCD, tá? E vamos ver se os ângulos também correspondem à mesma medida. Então, o A
quando o quadradinho está completo, é 90 graus. Então, o A tem 90 graus, o E tem 90 graus. O D tem 90 graus e o H tem 90 graus. O G é 90 graus dividido por 2. Vocês podem ver que o quadradinho está dividido em duas partes iguais. Então, 90 dividido por 2, 45 graus. E o C também tem 45 graus. E o B e o F tem 45 graus mais 90 graus. Então, tem 135 graus, ok? Então, as medidas dos ângulos internos são iguais e as medidas dos lados são proporcionais. Do polígono EFGH é o dobro do polígono ABCD, ok? Ampliação e redução de polígonos. Então, para ampliar ou reduzir um polígono, devemos manter a medida dos ângulos e multiplicar as medidas de comprimento dos lados por um mesmo número. Detalhe: se esse número for igual a 1, o polígono não se altera. Se ele for maior que 1, o polígono aumenta. E se for menor do que 1, o polígono diminui, igual a gente fez na questão 3, tá? Então, era para desenhar os polígonos semelhantes. O hexágono era para multiplicar por 1 as medidas do lado, então ele permaneceu igual. O paralelogramo era para multiplicar por meio, ou seja, multiplicou por meio, que é um número menor do que 1, o paralelogramo vai reduzir. Então, 8 vezes meio vai dar 4. Aqui, 4 vezes meio vai dar 2, tá? Então, vai ficar dessa forma o paralelogramo. E o triângulo era para multiplicar por 2. Então, a medida do lado era 5 e do outro lado também era 5. Ou seja, 5 vezes 2, 10 de um lado e 10 do outro. Ok? Então, assim, a gente vai responder as questões das páginas 265 até a 278. Vocês têm um tempo aí para tentar fazer elas, tá? Porque hoje a aula está bem tranquila, vocês vão fazer as atividades que vocês conseguirem. Se vocês ficarem com dúvida, eu fiquei com dúvida na questão 3, já marca a questão 3 e amanhã, no dia 12, vocês terão um tempo para finalização dessas atividades, que eu não vou mandar vídeo de matemática amanhã, tá? E, em contrapartida, a gente vai ter um plantão de dúvidas às 2 horas da tarde, onde vocês podem tirar as dúvidas referentes às atividades, às questões que vocês não souberam responder. Pode perguntar qualquer coisa também, tá? Não tem problema, não precisa deixar para perguntar tudo no plantão de dúvidas. Quem ficar com dúvida e quiser entrar só no plantão, tá ok também, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.